O gosto amargo do medo ainda percorre minha garganta quando lembro daquele dia. Nunca pensei que um simples bolo decorado pudesse carregar tanto perigo e revelar a face mais sombria das pessoas que um dia chamei de família. Meu nome é Fernanda Medeiros, tenho 35 anos e o que vou compartilhar com vocês hoje no canal Vingança do Dia mudou completamente minha visão sobre confiança e instinto de sobrevivência. Tudo aconteceu há quase um ano, num apartamento comum, num condomínio normal de Campinas, interior de São Paulo. O tipo de lugar onde as pessoas se cumprimentam no elevador, mas não sabem realmente o que acontece por trás das portas fechadas. Era uma quarta-feira como qualquer outra. Tinha acabado de chegar do meu plantão no Hospital Municipal Santa Clara, exausta após 12 horas atendendo pacientes. Ser enfermeira em hospital público não é fácil, mas sempre amei minha profissão. Ainda mais sendo mãe solo de 2 filhos. Desde o divórcio, 3 anos atrás, minha rotina virou uma correria constante entre trabalho, cuidar das crianças, pagar contas e tentar manter alguma sanidade mental. A campainha tocou quando eu terminava de guardar as compras. Abri a porta esperando encontrar meu filho mais novo que tinha ido brincar no playground, mas não havia ninguém. Apenas uma caixa elegante de confeitaria sobre o tapete. Olhei para os 2 lados do corredor, mas nenhum sinal de quem poderia ter deixado aquilo ali. Intrigada, trouxe a caixa para dentro. O cheiro doce de chocolate invadiu a sala quando abri a tampa. Um bolo perfeitamente decorado com glacê, morangos e chocolate ralado se revelou, parecendo saído de uma revista de culinária. Mas foi o bilhete cuidadosamente apoiado contra a caixa que fez meu estômago revirar. Para a melhor mulher e mãe de todo o mundo, escrito com uma caligrafia que parecia vagamente familiar, mas não conseguia identificar. Fiquei paralisada, olhando para aquelas palavras. Não era meu aniversário, não era Dia das Mães. E desde o fim turbulento do meu casamento com Jonas, raramente recebia presentes sem motivo aparente, especialmente um com um elogio tão exagerado, tão forçado. Coloquei o bolo sobre a bancada da cozinha e fiquei encarando-o como se fosse um objeto estranho caído do céu. Algo naquela situação não parecia certo. As palavras do bilhete soavam falsas, quase irônicas. Conhecia bem o tom condescendente que meu ex-marido e minha ex-sogra usavam quando queriam me diminuir disfarçadamente. A melhor mãe. Justamente eles que tentaram usar meus horários de trabalho contra mim na disputa pela guarda dos meninos. O instinto é uma coisa curiosa. Aquela voz interior que às vezes tentamos ignorar, mas que insiste em nos alertar. Naquele momento, meu instinto gritava. Peguei o celular e tirei fotos do bolo e do bilhete. Por que fiz isso? Nem eu mesma sabia naquele momento. Talvez um pressentimento, talvez apenas paranoia, de quem já sofreu manipulações psicológicas por anos. Guardei o bolo na geladeira, decidida a não tocá-lo até descobrir sua origem. Com 2 filhos em casa, não podia simplesmente jogar fora algo que parecia perfeitamente normal, mas também não me sentia confortável em servi-lo sem saber quem o enviou. Liguei para Denise, minha melhor amiga e farmacêutica, contando sobre o presente misterioso. Ela riu, dizendo que eu estava ficando paranoica, que provavelmente era algum admirador secreto do hospital. Talvez aquele médico novo que sempre puxava conversa comigo no refeitório. Você precisa parar de ver perigo em tudo, Fê. Nem todo homem é igual ao Jonas, ela disse, com aquela franqueza típica de quem acompanhou de perto o meu casamento desmoronar. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse exagerando. Os anos de gaslighting psicológico que sofri tinham deixado cicatrizes invisíveis, me fazendo duvidar constantemente do meu próprio julgamento. Estava preparando o jantar para as crianças quando a campainha tocou novamente. Clarice, minha vizinha do 502, sorriu ao abrir a porta. Com seus óculos de armação colorida e o eterno coque no cabelo, ela emanava aquela energia acolhedora de professora de história apaixonada por livros antigos. Trouxe aquele livro sobre mitologia brasileira que você pediu emprestado, disse ela, entregando-me um volume encadernado em couro. As lendas indígenas que você quer usar no projeto escolar do Miguel estão todas marcadas. Convidei-a para entrar, agradecida pela gentileza.
Clarice era o tipo de vizinha que todos sonham em ter. Prestativa sem ser invasiva, amigável sem ser pegajosa. Nos conhecemos quando me mudei para o condomínio após o divórcio. E ela rapidamente se tornou uma aliada, sempre disposta a ficar com as crianças quando eu precisava cobrir plantões extras. Enquanto preparava um café para nós duas, Clarice tagarelava sobre o novo projeto cultural da escola onde lecionava. Sua empolgação era contagiante, fazendo-me esquecer momentaneamente da inquietação que sentia desde a chegada do bolo misterioso. Foi então que ela o viu, pela fresta da porta da geladeira que eu havia acabado de abrir para pegar o leite. Nossa, que bolo maravilhoso! Está guardando para alguma ocasião especial? Hesitei por um momento, sem saber exatamente o que responder. Parte de mim queria compartilhar minhas suspeitas, mas outra parte temia parecer ridiculamente paranoica. Alguém deixou na minha porta hoje. Nem sei quem foi, respondi, tentando soar casual enquanto servia o café. Clarice se aproximou, curiosa, enquanto eu abria a geladeira novamente. Seus olhos brilharam diante da guloseima perfeitamente decorada. Meu Deus, isso parece delicioso. Olha só esse acabamento. Deve ser da confeitaria Sabor do Trigo. Eles são os únicos que fazem essa decoração com chocolate belga aqui em Campinas. Antes que eu pudesse impedi-la, Clarice já estava pegando a caixa, colocando-a sobre a bancada. Posso provar só um pedacinho? Estou em dieta, mas um bocadinho não vai fazer mal. A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Algo dentro de mim queria gritar não, dizer que havia algo errado, que eu sentia isso nas entranhas. Mas como explicar um pressentimento sem provas? Como dizer não para um pedido tão inocente sem parecer egoísta ou, pior, louca? Aquele momento, aquela decisão aparentemente banal, aquele segundo de hesitação mudaria tudo. E eu não fazia ideia do quão rápido minha vida se transformaria em um pesadelo nos próximos minutos. Claro, respondi, cedendo à pressão social, à dúvida sobre meus próprios instintos, à normalidade que todos esperavam de mim. Vou pegar pratos e talheres. Enquanto observava Clarice saborear o primeiro pedaço do bolo misterioso, um calafrio percorreu minha espinha. Aquela sensação de que algo não estava certo crescia dentro de mim. Tentei disfarçar, me concentrando em arrumar as xícaras de café sobre a mesa, enquanto lutava contra o impulso de arrancar o garfo da mão dela. Meu Deus, Fernanda, isso está divino! Exclamou Clarice, fechando os olhos em deleite. Quem quer que tenha mandado isso para você realmente sabe como agradar. O recheio é de brigadeiro gourmet, dá para sentir as notas de cacau puro. Forcei um sorriso sentando-me à sua frente. Peguei minha xícara, mais para ter algo para fazer com as mãos inquietas do que por vontade de tomar café. O bilhete continuava ali, ao lado da caixa, como uma presença incômoda. Clarice o notou e, com a curiosidade natural de uma professora de história, pegou-o para ler. Para a melhor mulher e mãe de todo o mundo. Que fofo! Comentou ela, arqueando as sobrancelhas sugestivamente. Tem certeza que não sabe quem mandou? Parece coisa do Caio, aquele engenheiro bonitão do 804, que sempre pergunta por você nas reuniões de condomínio. Caio era um vizinho gentil que havia me ajudado algumas vezes com problemas elétricos no apartamento. Ocasionalmente, tomávamos café na mesma padaria aos domingos, com meus filhos e o cachorro dele, um Golden Retriever adorável. Era uma amizade casual, nada mais. Mas Denise e Clarice adoravam insinuar que havia algo mais ali, na esperança de me ver seguir em frente após o divórcio traumático. Não acho que seja dele, respondi, estudando o bilhete novamente. A caligrafia me parece familiar de outro jeito. Enquanto conversávamos sobre possíveis remetentes do presente misterioso, continuei observando Clarice comer mais um pedaço do bolo. Cada garfada que ela levava à boca aumentava minha ansiedade inexplicável. Tentei me convencer de que estava sendo irracional. Afinal, era apenas um bolo, um delicioso bolo de chocolate que alguém havia deixado anonimamente na minha porta. Mas então, por que eu não conseguia me livrar daquela sensação opressora? Minha mente voltou para os últimos meses do meu casamento com Jonas. As pequenas humilhações disfarçadas de preocupação, os comentários ácidos sobre minhas habilidades como mãe, sempre que precisava fazer plantões noturnos,
A maneira como sua mãe, Teresa, sorria docemente enquanto deslizava facas afiadas em forma de palavras, questionando minhas escolhas, minhas prioridades, minha dedicação à família. Você é uma mãe tão moderna, Fernanda, Teresa costumava dizer, com aquele tom melífluo que escondia o veneno. Eu jamais conseguiria deixar meus filhos com babás para trabalhar tanto. Mas cada um sabe das suas prioridades, não é mesmo? Jonas nunca me defendia. Pelo contrário, muitas vezes reforçava as críticas veladas de sua mãe. Mamãe só está preocupada com as crianças, amor. Você tem que admitir que elas sentem sua falta. Foi esse padrão de manipulação que eventualmente me fez perceber que precisava sair daquele casamento. Quando finalmente pedi o divórcio, o lado mais sombrio dos dois veio à tona. Jonas lutou pela guarda total dos meninos, usando meus horários de trabalho contra mim, pintando-me como uma mãe negligente, enquanto Teresa testemunhava a seu favor no tribunal. Por sorte, o juiz viu através das mentiras e manipulações. A guarda ficou comigo, com visitas quinzenais para Jonas. Desde então, nossa comunicação se limitava a mensagens secas sobre assuntos relacionados às crianças. E quanto a Teresa, não havia desde a última audiência, quando me lançou um olhar de puro ódio ao ouvir a decisão final. Esse turbilhão de lembranças amargas foi interrompido quando notei uma mudança na expressão de Clarice. Ela parou de falar no meio de uma frase, levando a mão à garganta. Seu rosto, antes corado pela animação da conversa, agora empalidecia rapidamente. Clarice, tudo bem? Perguntei, inclinando-me sobre a mesa. Ela tentou responder, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Seus olhos se arregalaram em pânico enquanto colocava a mão sobre o peito. A xícara que segurava caiu, derramando café sobre a toalha branca. Não consigo respirar, ela conseguiu dizer, entre arquejos desesperados por ar. Levantei-me num salto, anos de treinamento como enfermeira assumindo o controle. Clarice agora tremia visivelmente, suor frio escorrendo por sua testa. Seus lábios começavam a adquirir um tom azulado alarmante. Clarice, olha para mim, comandei segurando seu rosto entre minhas mãos. Você está tendo alguma reação alérgica? Tem alergia a nozes ou chocolate? Ela balançou a cabeça negativamente, enquanto seu corpo inteiro começava a convulsionar. Foi quando vi suas pupilas, dilatadas ao extremo, quase consumindo todo o íris. Aquilo não era uma simples reação alérgica. Meu coração gelou ao reconhecer os sintomas. Envenenamento. A realidade me atingiu como um trem em alta velocidade. O bolo, o maldito bolo que eu deveria ter comido, que estava destinado a mim, não a Clarice. Alguém havia deliberadamente deixado um bolo envenenado na minha porta, com um bilhete irônico que agora fazia sentido em sua crueldade. Não havia tempo para entrar em pânico. Com Clarice convulsionando em meus braços, peguei meu celular e disquei para a emergência, colocando no viva voz, enquanto a deitava no chão da cozinha, afastando a mesa e cadeiras para criar espaço. Emergência, qual seu endereço? Respondeu a voz do outro lado da linha. Forneci as informações rapidamente, descrevendo os sintomas de Clarice e mencionando minha suspeita de envenenamento. Enquanto falava, posicionei Clarice de lado para evitar que ela se engasgasse caso vomitasse, monitorando sua respiração cada vez mais superficial. Preciso que você fique calma e mantenha a vítima estável. A ambulância está a caminho e chegará em aproximadamente 8 minutos, informou a atendente. 8 minutos poderiam ser tarde demais. Os olhos de Clarice agora reviravam, mostrando apenas o branco. Sua respiração estava tão fraca que eu mal podia sentir seu peito subindo e descendo. Precisava fazer algo imediatamente. Vou induzir o vômito, informei a atendente. Ela ingeriu a substância há menos de 10 minutos, ainda dá tempo de expelir parte dela. Senhora, não recomendamos. Desliguei. Sabia que em casos de certos tipos de envenenamento, induzir vômito poderia ser perigoso, mas meu treinamento médico me dizia que, neste caso específico, com os sintomas que Clarice apresentava, era o procedimento correto. Corri para o banheiro e voltei com uma solução de água morna com sal que sempre mantinha pronta para emergências. Com cuidado, segurei Clarice semi-sentada, apoiando sua cabeça
e ajudando-a a ingerir a solução. Seu corpo, já debilitado, resistiu inicialmente, mas logo o reflexo do vômito se manifestou. Virei-a de lado enquanto ela expelia o conteúdo de seu estômago. Notei com horror pedaços do bolo de chocolate entre o material expelido. Peguei um pote limpo e guardei uma amostra do vômito. Seria crucial para que os médicos identificassem rapidamente o tipo de toxina. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Mantive-me junto de Clarice, verificando constantemente seus sinais vitais, conversando com ela mesmo sem obter resposta, tentando mantê-la conectada à consciência que rapidamente a abandonava. Quando finalmente ouvi as sirenes da ambulância, Clarice já havia desmaiado completamente. Seus batimentos cardíacos estavam perigosamente lentos e irregulares. Corri para abrir a porta do apartamento, gritando pelo corredor para guiar os paramédicos. 2 homens e uma mulher entraram rapidamente, carregando equipamentos e uma maca. Expliquei a situação enquanto eles examinavam Clarice, mencionando minha formação em enfermagem e as medidas que já havia tomado. Você fez bem em induzir o vômito, comentou a paramédica, uma mulher de meia idade com olhos experientes, e em guardar a amostra. Isso pode salvar a vida dela. Enquanto preparavam Clarice para o transporte, corri para o quarto e joguei alguns itens essenciais numa bolsa. Não poderia deixar o bolo para trás. Seria a evidência principal. Com luvas de látex que mantinha em casa para emergências, coloquei cuidadosamente o resto do bolo de volta na caixa e a selei com fita adesiva. Vou com vocês, anunciei, enquanto os paramédicos levantavam a maca com Clarice. Trabalho no Hospital Santa Clara, conheço a equipe da emergência. No caminho para a ambulância, encontramos alguns vizinhos curiosos no corredor, atraídos pelo barulho. Entre eles estava Caio, o engenheiro do 804, que se aproximou com expressão preocupada. Fernanda, o que aconteceu? Posso ajudar? Perguntou, olhando chocado para Clarice inconsciente. Preciso que você busque meus filhos na escola, respondi, entregando-lhe as chaves do meu apartamento. Eles chegarão em 1 hora. E ligue para Denise. Explique o que aconteceu. Peça que ela venha ficar com as crianças. Caio assentiu, parecendo confuso, mas determinado a ajudar. Antes de entrar na ambulância, entreguei-lhe um papel com os números de contato necessários. Fernanda, chamou-me, quando eu já estava subindo no veículo. O que digo às crianças? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar aos meus filhos que alguém tentou me envenenar e acabou prejudicando nossa querida vizinha? Como protegê-los do horror que estava apenas começando? Diga que tive uma emergência no hospital. Respondi, optando pela meia-verdade. Diga que voltarei assim que puder. Durante o trajeto até o hospital, ajudei a equipe a estabilizar Clarice. Sua pressão arterial despencava perigosamente e seus batimentos cardíacos tornavam-se cada vez mais erráticos. Apliquei compressas frias em sua testa, enquanto a paramédica administrava os primeiros medicamentos para contrariar os efeitos do veneno desconhecido. Você tem ideia de quem poderia ter deixado esse bolo? Perguntou o motorista, olhando-me pelo retrovisor. A pergunta ressoou em minha mente como um eco sombrio. Tinha sim uma ideia. Uma terrível e inacreditável ideia que tomava forma em minha consciência. Escura e venenosa, como o bolo que quase me matou. Meu ex-marido, respondi, as palavras saindo amargas da minha boca. E a mãe dele? A paramédica trocou um olhar significativo com o colega. Sabia o que eles estavam pensando. Disputas de divórcio raramente chegavam a extremos como tentativa de homicídio. Mas eles não conheciam Jonas. Não conheciam Teresa. Não sabiam do ódio que fermentava neles desde que perderam a batalha pela guarda dos meninos. Mais importante, eles não sabiam sobre o seguro de vida. 3 milhões de reais. Essa era a quantia que Jonas receberia se algo acontecesse comigo. A apólice que fizemos quando nos casamos, insistência dele para proteger o futuro das crianças. Na época, achei um gesto de amor e responsabilidade. Agora, olhando para Clarice lutando pela vida por causa de um bolo que deveria ter sido meu, via a verdade por trás daquela preocupação. Quando chegamos ao Hospital Santa Clara, a equipe da emergência já nos aguardava, alertada pelo rádio da ambulância. Entre eles estava a Doeiton, Luciana Prado,
uma médica experiente com quem eu trabalhava frequentemente. Fernanda, meu Deus, o que aconteceu? Perguntou ela, enquanto ajudávamos a transferir Clarice para uma maca hospitalar. Expliquei rapidamente a situação enquanto caminhávamos para a sala de emergência. Entreguei-lhe a amostra do vômito e a caixa selada com o resto do bolo. Preciso que envie isso para a toxicologia imediatamente, pedi. E que alguém contate a polícia. Isso não foi um acidente. Nos minutos seguintes, observei a equipe médica lutar para estabilizar Clarice. Tubos, monitores, medicações sendo administradas a toda velocidade. Quis ajudar, mas Luciana gentilmente me afastou. Você está muito envolvida emocionalmente, Fernanda. Desde que cuidamos dela, vá falar com a polícia. Eles acabaram de chegar. Na sala de espera, encontrei um homem de meia idade vestindo um terno simples. Apresentou-se como o investigador Antônio Costa, da Delegacia Civil de Bela Vista. Senhora Medeiros, preciso que me conte exatamente o que aconteceu, pediu ele, abrindo um pequeno caderno. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos caóticos. Por onde começar? Pelo bolo misterioso? Pelo bilhete irônico? Pelo divórcio amargo? Ou pelo dinheiro do seguro que transformou meu ex-marido e minha ex-sogra em potenciais assassinos? Enquanto me preparava para revelar toda a história sórdida, um médico saiu apressado da sala de emergência, chamando pela doutora Luciana. Suas palavras, embora sussurradas, chegaram claramente aos meus ouvidos. Achamos vestígios de escopolamina misturados com algo mais. Nunca vi essa combinação antes. Parece que foi especialmente formulada para causar morte rápida, sem deixar vestígios após algumas horas. Escopolamina, também conhecida como burundanga, ou a droga do zumbi, uma substância usada em pequenas doses para náuseas, mas letal em quantidades maiores. E o mais perturbador, Teresa cultivava beladona, a planta da qual se extrai essa toxina, em seu jardim medicinal. O investigador Antônio ouviu também e fez uma anotação em seu caderno. Seus olhos, quando se voltaram para mim, tinham uma nova intensidade. Senhora Medeiros, creio que temos muito o que conversar. Naquele momento, olhando pela janela da sala de espera para o céu que escurecia lentamente, entendi que minha vida havia mudado para sempre. O que começara como um dia normal havia se transformado em um pesadelo de traição, perigo e revelações sombrias. E tudo por causa de um bolo aparentemente inocente e um bilhete que agora parecia uma ameaça disfarçada de carinho. Sim, investigador, respondi, sentindo o peso de cada palavra. Começando pelo fato de que sei exatamente quem tentou me matar hoje. Preciso que me conte tudo desde o início. Cada detalhe pode ser importante, disse ele, colocando um gravador sobre a mesa enquanto se sentava à minha frente. Respirei fundo e comecei a narrar os acontecimentos daquela tarde fatídica, sentindo o peso de cada palavra. À medida que falava sobre o bolo misterioso e a reação violenta de Clarice, a expressão do investigador permanecia inalterada, mas seus olhos nunca deixavam meu rosto. E você mencionou seu ex-marido e a mãe dele. Por que acredita que eles estariam envolvidos? Perguntou ele, após eu terminar o relato inicial. É complicado, respondi, passando as mãos pelo cabelo. Nosso divórcio foi extremamente conflituoso. Jonas ficou furioso quando perdeu a batalha pela guarda das crianças. E a mãe dele, Teresa, me odeia desde sempre. Mas o motivo real seria o dinheiro. Expliquei sobre a apólice de seguro de vida no valor de 3 milhões de reais que Jonas havia insistido que eu fizesse quando ainda éramos casados. Como principal beneficiário, ele receberia tudo se algo me acontecesse. Entendo sua suspeita, senhora Medeiros, mas precisamos de mais que conjecturas, disse Antônio fazendo anotações. Disse que sua ex-sogra cultiva beladona? Sim, ela tem um jardim de ervas medicinais. É praticamente uma farmacêutica amadora, sempre se gabando de seus remédios naturais. O investigador estava prestes a fazer outra pergunta quando meu celular tocou. Era Denise. Fernanda, meu Deus! Caio me contou o que aconteceu. Como está Clarice? E você está bem? Estou indo para o hospital agora mesmo. Expliquei rapidamente a situação, pedindo que ela ficasse com meus filhos, que já deveriam estar em casa com Caio.
Não queria que as crianças viessem ao hospital e presenciassem aquele caos. Além disso, um medo crescente começava a tomar conta de mim. Se Jonas e Teresa eram capazes de tentar me envenenar, o que mais poderiam fazer? Denise, não deixe as crianças sozinhas nem por um segundo. E não comente com ninguém o que aconteceu, especialmente com Jonas se ele ligar. Após desligar, notei que o investigador me observava intensamente. Teme por suas crianças também? Não sei do que eles são capazes, admiti, a voz trêmula. Se conseguiram elaborar um plano para me envenenar, o que mais poderiam fazer? Antônio assentiu, compreensivo. Vou solicitar proteção policial para sua residência esta noite. E agora, se me permite, preciso falar com o médico responsável pelo caso da senhora Oliveira. Enquanto o investigador saía, fiquei sozinha com meus pensamentos sombrios. A imagem de Clarice convulsionando em minha cozinha não saía da minha mente. A culpa me consumia. Se eu tivesse insistido para ela não comer o bolo, se tivesse confiado mais em meus instintos e jogado aquela coisa fora imediatamente, meus pensamentos foram interrompidos pela entrada da Dra. Luciana na sala. Seu rosto cansado e a maneira como evitou meu olhar inicialmente fizeram meu coração apertar. Como ela está? Perguntei, temendo dar resposta. Luciana sentou-se ao meu lado, colocando a mão sobre a minha. Conseguimos estabilizá-la, Fernanda. Mas não vou mentir, a situação é crítica. A toxina afetou seu sistema neurológico e cardíaco. Ela está na UTI agora. Vai sobreviver? As próximas 24 horas serão decisivas. A boa notícia é que você agiu rapidamente ao induzir o vômito. Isso provavelmente evitou que a toxina fosse totalmente absorvida. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. O laboratório confirmou. É uma mistura de escopolamina com outra substância que ainda estão analisando. Algo sofisticado, Fernanda. Isso não foi obra de amadores. A revelação me atingiu como um golpe físico. Não era apenas uma tentativa impulsiva de me ferir, mas algo meticulosamente planejado. Os resultados do bolo também chegaram, continuou Luciana, seu tom agora mais clínico. A concentração da toxina estava principalmente no recheio de brigadeiro, não na massa. Alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Brigadeiro, meu recheio favorito que Jonas conhecia bem. Outro detalhe que apontava para ele. Doutora Prado, uma enfermeira apareceu na porta. A paciente Clarice Oliveira está apresentando convulsões novamente. Luciana levantou-se num salto. Fique aqui, ordenou-me antes de sair correndo. Desobedeci, obviamente. Como enfermeira daquele hospital e amiga de Clarice, não conseguiria ficar sentada enquanto ela lutava pela vida. Segui pelo corredor até a UTI, observando através do vidro a equipe médica trabalhar freneticamente ao redor do corpo convulsionante de minha amiga. O monitor cardíaco mostrava arritmia severa. Vi Luciana aplicar uma injeção diretamente no peito de Clarice. Adrenalina, provavelmente. Os segundos que se seguiram foram uma eternidade. Todos na sala imóveis, observando o monitor. Então, o milagre. Os batimentos voltaram a um ritmo mais estável. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a equipe médica. Clarice havia sobrevivido a mais uma crise. Recuei silenciosamente, encostando-me na parede do corredor, enquanto as lágrimas finalmente vinham. Era demais. Tudo aquilo era simplesmente demais. Senhora Medeiros? Ergui os olhos para encontrar o investigador Antônio novamente. Ao seu lado, estava um homem mais jovem vestindo o uniforme policial. Este é o oficial Martins. Ele acompanhará você até sua casa para recolher alguns pertences. E então a escoltará para um local seguro. Local seguro? Um hotel. Acredito que seja mais prudente você não retornar ao seu apartamento por enquanto. Pelo menos até esclarecermos a situação e avaliarmos o nível de perigo. A realidade da minha nova condição finalmente me atingiu. Eu era agora uma vítima de tentativa de homicídio, escondendo-me de possíveis assassinos. Como chegamos a este ponto? Minhas crianças? Murmurei, o pânico crescendo. Já providenciei para que sejam escoltadas ao mesmo hotel, junto com sua amiga que está cuidando delas. Não se preocupe, estarão seguros. Durante o trajeto de volta ao condomínio, observei as ruas familiares de Campinas passando pela janela do carro policial
sentindo uma estranha desconexão. Como poderia o mundo continuar tão normal? Pessoas passeando, comércios abertos, tudo funcionando como sempre, enquanto minha vida havia sido virada de cabeça para baixo. Ao chegarmos ao condomínio Jardim das Flores, vários vizinhos curiosos observavam a movimentação policial. Notei Caio entre eles, parecendo preocupado. Ele se aproximou assim que me viu, mas o oficial Martins o impediu. Está tudo bem, assegurei ao policial. Ele é amigo. Caio olhou para mim com genuína preocupação. Como está Clarice? Denise levou seus filhos há cerca de meia hora, como você pediu. Clarice está na UTI, a situação é grave, respondi sentindo a garganta apertar. Obrigada por ajudar com as crianças. O que está acontecendo realmente, Fernanda? Por que toda essa polícia? Hesitei, sem saber quanto deveria revelar. Antes que pudesse decidir, o oficial Martins interveio. Senhor, precisamos prosseguir. A senhora Medeiros precisa apenas pegar alguns pertences. E então a levaremos para outro local. Os olhos de Caio se arregalaram com a compreensão. Alguém está tentando te machucar? Foi o Jonas, não foi? Sua percepção me surpreendeu. Não sabia que ele conhecia tanto sobre meu ex-marido. Não posso falar sobre isso agora, respondi, lançando um olhar significativo para o policial ao meu lado. Te ligo quando puder. Ao entrar em meu apartamento, a cena na cozinha me atingiu com força. A mesa ainda desarrumada, a xícara de café quebrada no chão, manchas de vômito. Tudo permanecia exatamente como havíamos deixado durante a emergência com Clarice. Vou precisar de alguns minutos, disse ao oficial que assentiu e ficou vigilante próximo à porta. Fui direto para o quarto das crianças, preparando mochilas com roupas, escova de dentes e seus brinquedos favoritos, o dinossauro de pelúcia do Miguel e a boneca articulada da Luísa. Depois, peguei algumas roupas para mim, produtos de higiene básicos, remédios, documentos importantes e meu laptop. Antes de sair, parei na cozinha novamente. 2 policiais da perícia trabalhavam ali, coletando amostras e fotografando a cena. Um deles notou minha presença. Senhora Medeiros? Encontramos algo que talvez queira ver. Ele me mostrou o bilhete que acompanhava o bolo, agora dentro de um saco plástico para evidências. Sob a luz especial que usava, letras invisíveis a olho nu apareciam na parte de trás do papel. Tinta revelável por calor, explicou ele. Fica invisível em temperatura ambiente, mas aparece quando aquecida. Alguém realmente não queria que isso fosse encontrado facilmente? As palavras que surgiram me gelaram a espinha. Adeus, querida. Vamos sentir sua falta. Ou talvez não. A caligrafia era indiscutivelmente de Teresa. Reconheceria em qualquer lugar aquelas curvas afetadas, aquele estilo antiquado de escrita que ela tanto se orgulhava de ter aprendido em seu colégio de freiras. Posso ficar com uma cópia disso? Perguntei, a voz trêmula. Faremos melhor. Tiraremos fotos de alta resolução e enviaremos para o investigador Costa. Ele poderá compartilhar com você. Saí do apartamento sentindo-me violada, como se o espaço que eu havia criado para minha família após o divórcio, meu pequeno refúgio de paz, tivesse sido corrompido para sempre. Como poderia voltar a viver ali, sabendo o que quase aconteceu em minha cozinha? No caminho para o hotel, recebi uma ligação de Luciana. Fernanda, precisava te avisar. Clarice acordou. Meu coração deu um salto. Ela está consciente? Consegue falar? Ainda está muito debilitada, mas sim, está consciente e conseguiu dizer algumas palavras. Houve uma pausa. Ela perguntou por você. Acho que está preocupada. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Posso falar com ela? Não agora. Ela voltou a dormir. Mas os sinais vitais estão se estabilizando. Acredito que o pior já passou. Ao desligar, notei que o oficial Martins me observava pelo espelho retrovisor. Boas notícias? Perguntou ele com um leve sorriso. Sim, minha amiga vai sobreviver. Fico feliz. E isso é bom para o caso também. Seu testemunho será crucial. Não havia considerado esse aspecto. Clarice era a única testemunha direta do envenenamento além de mim. Seu depoimento poderia ser decisivo para incriminar Jonas e Teresa. Chegamos ao Hotel Metrópole, um estabelecimento discreto no centro da cidade. O oficial Martins me acompanhou até a recepção, onde um homem de terno nos aguardava. Senhora Medeiros, sou Paulo Mendes, da Proteção à Testemunha. Por favor, venha comigo.
Fui conduzida até um quarto no quarto andar, onde encontrei Denise com Miguel e Luísa. Meu coração se aqueceu ao ver meus filhos, que correram para me abraçar assim que entrei. Mamãe, a tia Denise disse que a gente vai ficar no hotel como se fosse férias, é verdade? Perguntou Miguel, de 8 anos, animado com a perspectiva de uma aventura. É sim, meu amor. Vamos ficar aqui alguns dias? Respondi, forçando um sorriso enquanto trocava olhares com Denise por cima da cabeça das crianças. Depois de acomodar os pequenos com desenhos na televisão, Denise me puxou para o banheiro onde poderíamos conversar sem que eles ouvissem. Fernanda, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tem policiais por toda parte? Contei-lhe tudo. O bolo envenenado, a condição crítica de Clarice, as suspeitas sobre Jonas e Teresa, o bilhete com tinta invisível. À medida que falava, via o horror crescer nos olhos de minha amiga. 3 milhões de reais, murmurou ela. Jonas sempre foi obcecado por dinheiro, mas nunca imaginei. E Clarice, como está agora? Luciana acabou de me ligar. Ela acordou, conseguiu falar algumas palavras. Os médicos acreditam que vai se recuperar. Denise me abraçou forte. Graças a Deus. E graças a você também, Fê. Seu instinto te salvou. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Fernanda Medeiros? Perguntou uma voz masculina que não reconheci. Sim, quem é? Aqui é Fabiano, da padaria Sabor do Trigo. A polícia esteve aqui fazendo perguntas sobre um bolo que entreguei no seu endereço ontem. Meu coração acelerou. O entregador do bolo estava me ligando. Como conseguiu meu número? Está no cadastro da loja. Escute, eu precisava te dizer. Foi sua sogra quem encomendou o bolo. Ex-sogra, corrigi automaticamente. Teresa Botelho? Isso mesmo. Ela veio pessoalmente. Fez questão de escolher cada detalhe. O recheio de brigadeiro, a decoração com morangos. E você tem certeza que foi ela? Poderia reconhecê-la? Absoluta. Ela é cliente antiga da padaria. Sempre vem aos domingos comprar pães especiais. Ele hesitou. Tem algo errado com o bolo? A polícia não quis me dizer nada. Fabiano, você precisa contar isso ao investigador Antônio Costa. É extremamente importante. Já contei. Ele pediu que eu identificasse a senhora Botelho em algumas fotos. E eu confirmei. Nova pausa. Escuta, a polícia mencionou algo sobre envenenamento? É verdade? Não respondi diretamente. Por favor, conte tudo o que lembrar ao investigador. Cada detalhe pode ser importante. Ao desligar, encontrei Denise me olhando ansiosamente. Era o padeiro que entregou o bolo, expliquei. Ele identificou Teresa como quem fez a encomenda. Meu Deus! Sussurrou Denise. Isso é premeditação clara. Eles planejaram tudo. Um calafrio percorreu minha espinha ao considerar a frieza necessária para tal ato. Jonas e Teresa haviam calculado minha morte com a mesma precisão com que se planeja um jantar ou uma viagem. Escolheram meu sabor favorito, tiveram o cuidado de incluir um bilhete irônico e usaram uma toxina que seria difícil de detectar após algumas horas. Se Clarice não tivesse aparecido, se eu tivesse comido o bolo, provavelmente já estaria morta. E o pior, Jonas teria criado uma narrativa de morte natural ou acidente, receberia o dinheiro do seguro e ninguém jamais saberia a verdade. O pensamento era tão perturbador que senti náuseas. Corri para o vaso sanitário, mas nada saiu além de bile amarga. Denise segurou meus cabelos para trás, sua mão livre fazendo círculos reconfortantes em minhas costas. Vai ficar tudo bem, murmurou ela. As mesmas palavras que eu sempre dizia aos meus pacientes, mesmo quando sabia que não era verdade. Voltamos para o quarto principal, onde as crianças ainda assistiam desenhos, felizmente alheias ao drama que se desenrolava. Meu celular tocou novamente. Era o investigador Antônio. Senhora Medeiros, tenho novidades. Acabamos de obter um mandado de busca para a residência de sua ex-sogra. E o mais importante, o juiz emitiu ordens de prisão preventiva para Jonas Ribeiro e Teresa Botelho. Senti um alívio momentâneo, logo substituído por uma nova onda de ansiedade. Já os encontraram? Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Antônio voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais tenso. Ainda não. Ambos parecem ter saído de suas residências às pressas.
Encontramos evidências de que Teresa esteve manipulando plantas tóxicas recentemente. E o quê? Encontramos 2 passagens aéreas para Assunção, Paraguai, saindo hoje à noite do aeroporto de Viracopos. Estamos monitorando todos os pontos de saída da cidade, mas... Não precisou completar a frase. Jonas e Teresa haviam fugido, cientes de que seu plano falhou e que as evidências os incriminariam. A ideia de que eles pudessem escapar, que pudessem ficar impunes após tentar me matar, era insuportável. Preciso desligar agora. Prometo manter você informada de qualquer desenvolvimento, disse Antônio, antes de encerrar a ligação. Sentei-me na cama, sentindo o peso de tudo aquilo me esmagar. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Foi quando senti 2 pequenos braços envolvendo meu pescoço por trás. Mamãe, você está triste? Perguntou Luísa, minha filha de 6 anos, seus olhos grandes cheios de preocupação infantil. Forcei um sorriso, puxando-a para meu colo. Não, meu amor, só estou cansada. Foi um dia muito longo no hospital. A tia Clarice vai ficar boa? Perguntou Miguel, aproximando-se também. Vai sim, querido. Ela está se recuperando. Abracei meus filhos com força, como se pudesse protegê-los de toda a maldade do mundo apenas com meus braços. Naquele momento prometi a mim mesma que, independentemente do que acontecesse, Jonas e Teresa pagariam pelo que fizeram. Não apenas por tentarem me matar, mas por quase deixarem 2 crianças inocentes sem mãe, por terem envenenado uma mulher que nada tinha a ver com nossa história, por terem transformado nossa vida em um pesadelo. O som insistente da campainha do quarto me arrancou daquele abraço. Denise foi atender, voltando com uma expressão de surpresa. É o investigador Antônio. Ele está aqui pessoalmente. Levantei-me imediatamente, pedindo a Denise que ficasse com as crianças. O investigador Antônio estava parado no corredor. Seu rosto normalmente impassível agora demonstrava uma urgência que fez meu coração acelerar. Precisamos conversar em privado, disse ele, lançando um olhar significativo para o interior do quarto onde meus filhos brincavam. Saímos para o corredor, caminhando até uma pequena área de estar próxima aos elevadores. O hotel estava silencioso àquela hora da noite, com apenas o zumbido distante do ar-condicionado quebrando o silêncio. Conseguiram encontrá-los? Perguntei, mal conseguindo conter a ansiedade na voz. Antônio ajustou os óculos antes de responder, um gesto que aprendi ser característico dele quando tinha notícias importantes. Sim e não. Jonas foi detido no aeroporto de Viracopos há cerca de 40 minutos, tentando embarcar para o Paraguai com documentos falsos. Uma onda de alívio me percorreu. E Teresa? O investigador franziu os lábios. Não estava com ele. Acreditamos que ela tenha tomado outro caminho, possivelmente por terra. Emitimos um alerta em todas as fronteiras e rodoviárias. Sentei-me lentamente numa poltrona, tentando processar a informação. Jonas capturado, Teresa foragida. O que isso significava para nossa segurança? Jonas está falando? Perguntei. Ainda não. Solicitou um advogado imediatamente, mas encontramos algo no apartamento dele que precisamos que você veja. Antônio abriu uma pasta que carregava e me entregou várias fotografias. Eram imagens do interior de um quarto que reconheci como o escritório de Jonas. Em uma das fotos, um quadro de cortiça na parede exibia várias fotos minhas, saindo do trabalho, buscando as crianças na escola, no supermercado. Em outra imagem, uma agenda aberta mostrava anotações detalhadas sobre minha rotina. Ele estava me monitorando, murmurei, sentindo um frio na espinha. Há pelo menos 3 meses, pelo que podemos determinar, confirmou Antônio. E isso não é tudo. Ele me mostrou mais fotos, documentos espalhados sobre a mesa de Jonas. Aproximando a imagem, reconheci a apólice do meu seguro de vida, extratos bancários e algo que fez meu sangue gelar, um rascunho de documento solicitando a guarda dos meus filhos, alegando minha morte por causas naturais. Eles tinham tudo planejado, disse a voz trêmula. Não era apenas sobre o dinheiro. Jonas queria as crianças também. Parece que sim. E mais uma coisa, encontramos registros de ligações frequentes entre Jonas e o doutor Eduardo Sampaio. Franzi o senho. O médico legista do Instituto Médico Legal? Antônio assentiu.
Aparentemente, eles se conhecem da faculdade. Suspeitamos que Jonas pretendia usar essa conexão para acelerar a liberação do seu corpo e possivelmente influenciar a determinação da causa da morte. A frieza do plano me deixou nauseada. Não era apenas uma tentativa impulsiva, motivada por raiva ou ciúmes. Era um esquema meticuloso, elaborado durante meses, considerando cada variável, cada obstáculo potencial. Há mais uma coisa que precisa saber, continuou Antônio, hesitando ligeiramente. Encontramos um diário de Teresa. Ela menciona vários experimentos com plantas tóxicas. Parece que ela vinha testando diferentes concentrações de escopolamina e outras substâncias. Em quem? Perguntei horrorizada. Aparentemente em animais, gatos de rua principalmente. Ele fez uma pausa. Fernanda, isso sugere um nível de premeditação e frieza que raramente vemos, mesmo em casos de homicídio planejado. Fechei os olhos tentando processar o horror daquilo tudo. A imagem de Teresa, aquela senhora de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, experimentos com venenos em animais inocentes para determinar a dose ideal para me matar, era quase inconcebível. Conseguiram recuperar o celular de Jonas? Perguntei, lembrando-me do que a paramédica havia mencionado sobre mensagens entre ele e Teresa. Sim, mas está bloqueado. A equipe de informática está trabalhando nisso. No entanto, obtivemos os registros da operadora. Houve dezenas de ligações entre Jonas e Teresa nas últimas semanas, incluindo 3 chamadas só hoje, uma delas logo após Clarice ser levada para o hospital. Eles sabiam que o plano havia falhado, concluí. Exatamente. E decidiram fugir. Antônio guardou as fotos de volta na pasta. O que me traz a razão principal da minha visita. Precisamos transferir você e seus filhos para outro local imediatamente. Por quê? Jonas já não foi preso? Sim, mas Teresa continua foragida. E encontramos indícios de que ela pode ter conexões perigosas. Que tipo de conexões? Antônio parecia desconfortável. Seu diário menciona encontros com alguém que ela identifica apenas como P. De acordo com o contexto, parece ser alguém envolvido em atividades criminosas. Potencialmente alguém que ela poderia contratar para terminar o trabalho. Um arrepio percorreu meu corpo. A ideia de Teresa contratando um criminoso profissional para me eliminar era ainda mais aterrorizante que o plano do bolo envenenado. Pelo menos aquele eu havia conseguido evitar por instinto. Como poderia me proteger contra um assassino profissional? Para onde vamos? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. É melhor que não saiba o destino final até estarmos a caminho. Por segurança. Ele consultou o relógio. Temos um carro esperando nos fundos do hotel. Consegue reunir seus pertences em 10 minutos? Assenti, levantando-me. E Clarice? Ela estará segura no hospital? Já providenciamos proteção policial para ela. Ninguém entrará naquele quarto de UTI sem ser identificado. Voltei ao quarto para buscar as crianças. Denise me olhou com expressão interrogativa, mas apenas balancei a cabeça, indicando o que explicaria depois. Rapidamente, recolhi nossas poucas coisas nas mochilas que havíamos trazido. Crianças, vamos fazer outra viagem agora, anunciei, tentando soar animada apesar da tensão que me dominava. Mas acabamos de chegar aqui, protestou Miguel, sem tirar os olhos do desenho na televisão. Eu sei, meu amor, mas temos outro lugar legal para ir. Vai ser como uma aventura secreta. Tentei sorrir. Como aqueles filmes de espião que você gosta? A menção a espiões despertou o interesse de Miguel, que finalmente se levantou do tapete. Luísa, mais sensível às nuances emocionais, me olhava com desconfiança. Mamãe está com medo? Perguntou ela. Sua perceptividade infantil me desarmando completamente. Agachei-me para ficar na altura dos seus olhos. Não, querida. Mamãe só está sendo cuidadosa. Às vezes, adultos precisam tomar decisões para manter todo mundo seguro. Entende? Ela assentiu, embora seus olhos dissessem que compreendia mais do que eu gostaria. Denise se aproximou enquanto eu ajudava as crianças com seus casacos. O que está acontecendo? Sussurrou. Expliquei rapidamente a situação. Jonas detido, Teresa foragida possivelmente com contatos criminosos, nossa necessidade de relocação imediata. Vou com vocês, declarou ela, sem hesitação. Não, Denise. Você já fez muito.
Além disso, seu trabalho, sua vida... Nem pense nisso, interrompeu. Você acha mesmo que conseguiria dormir sabendo que minha melhor amiga e seus filhos estão se escondendo de uma psicopata vingativa? Vou com vocês. E não aceito discussão. A determinação em seus olhos me dizia que seria inútil argumentar. E, sinceramente, a ideia de ter Denise conosco era reconfortante. Não apenas pela ajuda com as crianças, mas pela sensação de não estar completamente sozinha naquele pesadelo. 10 minutos depois, seguíamos em 2 carros policiais não identificados, saindo pelos fundos do hotel. Antônio nos acompanhava no primeiro veículo, enquanto 2 policiais à paisana dirigiam o segundo. Nosso destino, como prometido, não foi revelado. Apenas seguimos pelas ruas escuras de Campinas, eventualmente tomando a rodovia em direção a São Paulo. No banco traseiro, as crianças finalmente haviam adormecido, exaustas pelo dia agitado. Denise olhava pela janela, perdida em pensamentos. E eu tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas 12 horas. Como um dia normal de trabalho havia se transformado em uma fuga desesperada no meio da noite. Posso perguntar uma coisa? Disse, quebrando o silêncio no carro. Antônio, sentado no banco do passageiro, virou-se para me encarar. Quando poderei voltar para minha vida? Para meu trabalho? Para a escola das crianças? O investigador trocou um olhar com o motorista antes de responder. Honestamente, não sei. Depende de quanto tempo levaremos para localizar Teresa e determinar a extensão do envolvimento dela com esse misterioso P. Pode ser dias, pode ser semanas. Semanas? Repetiu horrorizada. Não posso simplesmente desaparecer por semanas. Tenho responsabilidades, contas para pagar, um emprego para manter. Entendo sua preocupação, mas no momento nossa prioridade é garantir sua segurança e a dos seus filhos. Quanto ao seu emprego, já conversamos com a direção do hospital. Doutora, Luciana está ciente da situação e garantiu que seu emprego estará seguro. Isso me surpreendeu. Vocês falaram com Luciana? Quando? Logo após descobrirmos as evidências no apartamento de Jonas. Precisávamos garantir que ninguém no hospital fornecesse informações sobre seu paradeiro, mesmo sem querer. Apreciei a eficiência, mas ainda me sentia sufocada pela perda repentina de controle sobre minha própria vida. Estava literalmente fugindo, deixando tudo para trás por causa da obsessão doentia do meu ex-marido e da mãe dele. Após quase 2 horas de viagem, chegamos a uma pequena cidade do interior paulista, cujo nome prefiro não mencionar. Mesmo agora, fomos conduzidos a uma casa modesta nos arredores, isolada o suficiente para garantir privacidade, mas próxima o suficiente da cidade para não despertar suspeitas. Esta propriedade pertence à Polícia Federal, explicou Antônio enquanto entrávamos. É usada ocasionalmente para proteger testemunhas importantes. Vocês ficarão aqui até resolvermos a situação. A casa era simples, mas confortável. 3 quartos, sala ampla, cozinha equipada, um pequeno jardim nos fundos. Em outras circunstâncias, poderia até parecer uma casa de temporada agradável. Haverá guardas posicionados 24 horas por dia, continuou ele. Um visível na entrada, outro nos fundos e mais 2 em um veículo do outro lado da rua. Além disso, instalamos sistemas de alarme em todas as entradas. Antônio nos mostrou os dispositivos de segurança, botões de pânico em cada cômodo, câmeras externas, sensores de movimento no jardim. A casa havia sido transformada numa pequena fortaleza. Vocês têm mantimentos suficientes para uma semana. Caso precisem de algo específico, informem aos guardas que providenciarão. Por razões de segurança, recomendamos que não saiam da propriedade por enquanto. Denise, sempre prática, já estava verificando a despensa e a geladeira, fazendo um inventário mental. Levei as crianças, ainda sonolentas, para um dos quartos, ajudando-as a se acomodarem na cama de casal que dividiriam. Quando voltei à sala, Antônio estava prestes a sair. Entrarei em contato pela manhã com atualizações, disse ele. Enquanto isso, tente descansar. Sei que parece impossível agora, mas você precisará de forças para os próximos dias. Após sua saída, Denise e eu nos sentamos na cozinha. O relógio na parede marcava 2h37 da manhã, mas o sono parecia algo distante e irrelevante. Quer falar sobre isso? Perguntou ela,
colocando à minha frente uma xícara de chá que havia preparado. Nem sei por onde começar, confessei, passando as mãos pelo rosto cansado. Como chegamos a esse ponto, Denise? Como não percebi o quão doentios eles eram? Você não tinha como saber. Pessoas como Jonas e Teresa são mestres em esconder sua verdadeira natureza. Eles mantêm uma fachada perfeita para o mundo exterior. Mas eu fui casada com ele por 10 anos. Como não vi os sinais? Denise segurou minha mão sobre a mesa. Porque eles só mostraram quem realmente são quando você ameaçou o que eles mais valorizam: controle e dinheiro. Seu pedido de divórcio tirou o controle que Jonas tinha sobre você. A decisão do juiz dando a guarda das crianças a você ameaçou o controle dele sobre os filhos. E agora, eles decidiram que a solução final era eliminar você completamente. Suas palavras, embora duras, faziam sentido. Durante o casamento, Jonas sempre foi possessivo, controlador, mas de maneiras sutis que eu confundia com preocupação ou até mesmo amor. Queria saber onde eu estava a todo momento. Questionava minhas amizades, criticava minhas decisões profissionais. E Teresa, sua fiel aliada, sempre reforçava esses comportamentos, apresentando-os como naturais, como o papel adequado de uma esposa e mãe. O que me assusta mais, continuei, é pensar que se eu tivesse comido aquele bolo, ninguém jamais saberia a verdade. Seria apenas mais uma morte súbita, talvez atribuída a algum problema cardíaco não diagnosticado. Jonas teria o dinheiro, provavelmente conseguiria a guarda das crianças usando a morte da mãe como argumento e seguiria em frente como se nada tivesse acontecido. Mas você não comeu, ressaltou Denise. Seu instinto te salvou e agora eles serão responsabilizados. Jonas talvez, mas Teresa ainda está por aí, possivelmente com conexões criminosas. O pensamento trouxe de volta a ansiedade que momentaneamente havia diminuído. Levantei-me abruptamente, verificando as janelas, garantindo que estavam devidamente trancadas. Ela não vai te encontrar aqui, assegurou Denise, observando meu nervosismo. Esta casa é praticamente um bunker com policiais por toda parte. Não é só por mim que me preocupo? E se ela tentar algo contra Clarice? Ou contra qualquer pessoa próxima a mim? O investigador Antônio parece bastante competente. Tenho certeza que consideraram todas essas possibilidades. Queria compartilhar sua confiança, mas o medo havia se instalado profundamente em mim. Como confiar em qualquer coisa depois de descobrir que as pessoas que um dia fizeram parte da minha família haviam planejado friamente minha morte? Meu celular vibrou, um novo modelo fornecido pelo investigador, já que meu aparelho original havia sido confiscado por segurança. Era uma mensagem de Luciana. Atualização sobre Clarice. Condição estável, consciente e alerta. Pede notícias suas. O que devo dizer? Respondi rapidamente. Diga que estamos seguros. Pergunte se ela se lembra de algo útil sobre o bolo ou sobre o que aconteceu depois. A resposta veio minutos depois. Ela se lembra de sentir um gosto estranho, ligeiramente amargo, escondido pelo chocolate. Disse que foi você quem salvou sua vida ao induzir o vômito rapidamente. Os médicos concordam. Uma onda de alívio me percorreu ao ler aquilo. Clarice estava realmente recuperando-se. Sua sobrevivência não era apenas crucial como testemunha, mas significava que eu não carregaria para sempre o peso de ter inadvertidamente causado a morte de uma amiga. Boas notícias? Perguntou Denise, notando minha expressão mais leve. Clarice está melhor, consciente, alerta. Mostrei-lhe a mensagem. O resto da noite transcorreu em um estado de vigília inquieta. Revezamo-nos para cochilar no sofá, enquanto a outra permanecia alerta. Quando o sol finalmente começou a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados, me senti exausta, mas estranhamente mais clara mentalmente. As crianças acordaram por volta das 8, confusas com o ambiente desconhecido. Tive que inventar uma história sobre férias surpresa, explicando que ficaríamos naquela casa emprestada por alguns dias. Miguel aceitou a explicação facilmente, entusiasmado para explorar o novo ambiente. Luísa, contudo, continuava me observando com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar através das minhas mentiras bem-intencionadas. Denise preparou um café da manhã simples, com o que encontrou na despensa. Panquecas, suco de laranja,
café para nós e achocolatado para as crianças. A normalidade forçada da cena, uma família tomando café da manhã, contrastava absurdamente com nossa realidade de fugitivos escondidos. Às 9 em ponto, meu celular tocou. Era Antônio. Bom dia, Fernanda. Espero que tenham conseguido descansar um pouco. O suficiente, menti. Alguma novidade? Sim, Jonas começou a falar. Meu coração acelerou. O que ele disse? Está tentando negociar um acordo com a promotoria. Ofereceu informações sobre o paradeiro de Teresa e sobre esse misterioso P em troca de redução de pena. E vocês aceitaram? Estamos considerando, mas o mais importante, ele confirmou tudo. Admitiu o plano para envenenar você. Confessou que Teresa preparou a toxina e encomendou o bolo. Temos uma confissão completa, Fernanda. Uma sensação estranha de validação percorreu meu corpo. Por anos, durante o divórcio e a batalha pela guarda, Jonas me pintara como paranoica, exagerada, instável emocionalmente. Agora, finalmente, a verdade vinha à tona. Eu não estava louca. O perigo era real. Há mais uma coisa, continuou Antônio, seu tom mudando ligeiramente. Encontramos registros de transferências bancárias substanciais da conta de Teresa para um indivíduo identificado como Paulo Monteiro, um ex-policial, expulso da corporação por corrupção, conhecido por trabalhar como mercenário para criminosos de alto escalão. O P do diário dela conclui. Exatamente. E a última transferência foi feita ontem à tarde, logo após o incidente com Clarice. A implicação era clara. Teresa havia contratado alguém para terminar o serviço. O medo, que momentaneamente havia se atenuado com as boas notícias sobre Clarice e a confissão de Jonas, voltou com força total. O que acontece agora? Perguntei, a voz trêmula. Estamos rastreando esse Paulo Monteiro. Todas as unidades foram alertadas. Enquanto isso, vocês permanecem onde estão. E Fernanda, não se preocupe, vamos encontrá-los. Ao desligar, encontrei Denise e as crianças me observando da mesa da cozinha. Forcei um sorriso tranquilizador. Eram só atualizações sobre o trabalho. Menti, sentando-me para tomar meu café, agora frio. Nada importante. Mas enquanto observava meus filhos brincando após o café, uma certeza crescia em mim. Aquilo estava longe de acabar. Jonas podia estar preso, mas Teresa continuava livre. E agora, um assassino profissional possivelmente estava à minha procura. Os dias se arrastavam lentamente em nosso esconderijo. Para as crianças, transformamos aquela situação absurda em uma aventura. Jogos de tabuleiro, filmes, histórias inventadas e até mesmo acampamentos improvisados na sala, com lençóis e almofadas. Denise se revelou uma companheira inestimável, mantendo o ânimo das crianças elevado, enquanto eu alternava entre momentos de aparente normalidade e crises de ansiedade que precisava esconder de Miguel e Luísa. No 5º dia de nosso isolamento forçado, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era o investigador Antônio, sua voz transmitindo uma urgência que me fez afastar-me para o quintal dos fundos, longe dos ouvidos curiosos dos pequenos. Localizamos Teresa, anunciou ele sem rodeios. Estava escondida numa fazenda nos arredores de Ribeirão Preto, propriedade de um primo distante. Meu coração disparou. Conseguiram prendê-la? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim e não. Quando a equipe tática chegou, ela tentou fugir pelos fundos da propriedade. Durante a perseguição, sofreu um acidente. Que tipo de acidente? Perguntei, sentindo um calafrio inexplicável. Caiu de uma ribanceira. Está hospitalizada em estado grave, mas estável. Sob custódia policial, obviamente. A notícia me atingiu de maneira estranha. Não senti alegria nem vingança. Apenas um vazio reflexivo. Aquela mulher que um dia me chamou de filha, que segurou meus filhos recém-nascidos, havia se transformado numa criminosa capaz de planejar friamente minha morte. E quanto a Paulo Monteiro, o mercenário que ela contratou? Outra pausa. É sobre isso que precisamos conversar pessoalmente. Estarei aí em aproximadamente 2 horas. Aquela resposta vaga só aumentou minha ansiedade. Passei as 2 horas seguintes em estado de alerta, verificando repetidamente as fechaduras das portas e janelas, olhando pela cortina a cada ruído externo. Denise notou minha inquietação.
mas respeitou meu silêncio, ocupando as crianças com uma sessão de pintura na mesa da cozinha. Quando a campainha finalmente soou, meu corpo inteiro se tensionou. Pelo olho mágico, confirmei que era Antônio, acompanhado por mais 2 policiais que não reconheci. Um deles carregava uma pasta grossa debaixo do braço. "Podemos conversar em particular?" pediu Antônio após entrar. "É importante." Conduze-os para o quarto que eu estava usando, fechando a porta cuidadosamente. Os 3 homens permaneceram em pé, criando uma atmosfera formal que intensificou minha apreensão. "Fernanda, este é o delegado Marcos Veloso da Polícia Federal e o promotor de justiça Carlos Mendes", apresentou Antônio. "Estão encarregados da parte federal da investigação." Cumprimentei-os com um aperto de mão tenso, confusa, sobre por que uma investigação de tentativa de homicídio estava agora envolvendo autoridades federais. "Senhora Medeiros", começou o delegado, "o que estou prestes a compartilhar vai além da tentativa de envenenamento contra você. Na verdade, esse incidente nos abriu portas para um caso muito maior." O promotor colocou a pasta sobre a cama, abrindo-a para revelar diversas fotografias e documentos. "Durante a investigação do apartamento de Jonas e da casa de Teresa, encontramos evidências que os ligam a uma rede de fraudes de seguros, operando em 3 estados. "Fraudes de seguros?" repeti atônita. "Exatamente", confirmou o promotor. Jonas não era apenas um corretor de imóveis. Ele trabalhava secretamente para uma organização criminosa especializada em fraudes securitárias. E sua ex-sogra, com seus conhecimentos de plantas medicinais e tóxicas, era a peça fundamental no esquema. Antônio pegou uma das fotografias mostrando-me. Era uma imagem de Jonas em um restaurante elegante, sentado com 3 homens de aparência executiva. "Este é Ricardo Fonseca, diretor de uma grande seguradora. Este ao lado é Hélio Moreira, médico legista no interior de Minas Gerais. E este é Augusto Pereira, conhecido como Professor, o líder da organização." Minha mente tentava processar aquelas informações surreais. "Estão dizendo que meu ex-marido fazia parte de uma quadrilha que..." "O quê? Matava pessoas para receber seguros?" Os 3 homens trocaram olhares graves antes que o delegado respondesse. "Encontramos evidências de pelo menos 7 mortes suspeitas nos últimos 5 anos. Todas seguiam um padrão similar. Pessoas relativamente jovens, com apólices de alto valor, morrendo de causas aparentemente naturais. Em todos os casos, havia um beneficiário que de alguma forma se conectava à rede de Jonas. E Teresa?" Deixei a pergunta no ar, temendo a resposta. "Acreditamos que ela fornecia as substâncias tóxicas, venenos sofisticados que simulavam condições médicas naturais e eram difíceis de detectar em autópsias convencionais." O chão parecia desaparecer sob meus pés. Sentei-me na beirada da cama, tentando respirar normalmente, enquanto a enormidade daquelas revelações me atingia. "Então, eu não seria a primeira", murmurei, "mais para mim mesma do que para eles." "Na verdade, senhora Medeiros", disse o promotor, seu tom mais suave agora, "acreditamos que você seria a primeira vítima pessoal de Jonas. Nos outros casos, ele agia como intermediário, identificando alvos potenciais para a organização. Nunca tinha participado diretamente de uma eliminação." Uma risada amarga e involuntária escapou de minha garganta. "Devo me sentir especial por isso?" "O que queremos dizer", interveio Antônio rapidamente, "é que o caso ultrapassou a esfera de um crime passional ou motivado apenas pelo dinheiro do seu seguro. Jonas viu uma oportunidade de unir o útil ao agradável, resolver seus problemas financeiros e pessoais com você, enquanto provava seu valor para a organização, assumindo um papel mais ativo." O delegado pegou outro documento da pasta. "Encontramos isso no computador dele. É um e-mail para Augusto Pereira, datado de 3 meses atrás. O texto na tela era curto, mas devastador. Professor, identifiquei oportunidade ideal para minha ascensão. Ex-esposa, enfermeira, apólice de 3M, guarda das crianças. Posso resolver questões pessoais e demonstrar comprometimento com a organização simultaneamente. Teresa já iniciou preparativos. Aguardo aprovação." A frieza daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Eu havia sido reduzida a uma oportunidade, um mero trampolim para a ascensão criminosa de Jonas.
Nem mesmo o ódio que poderia ter motivado o crime estava presente. Era tudo calculado, profissional, desumano. O que acontece agora? Perguntei, minha voz quase inaudível. Jonas está cooperando plenamente em troca de redução de pena. Suas informações já nos permitiram prender Ricardo e Hélio. Augusto está foragido, mas fechamos o cerco. É questão de tempo. O delegado fechou a pasta. Quanto a Paulo Monteiro, o mercenário contratado por Teresa, meu corpo tensionou novamente. Foi detido ontem à noite em Sorocaba. Aparentemente, após saber da prisão de Jonas e da hospitalização de Teresa, decidiu que o trabalho não valia o risco. Estava tentando deixar o estado quando o interceptamos. Um alívio imenso me inundou com aquela informação. A ameaça imediata, pelo menos, havia sido neutralizada. O que significa que você e sua família podem retornar para casa em breve, completou Antônio. Entretanto, por precaução, gostaríamos de manter a proteção policial por mais algumas semanas, até termos certeza de que todos os envolvidos foram capturados. As palavras retornar para casa causaram uma sensação conflitante em mim. Aquele apartamento que havia sido meu refúgio após o divórcio, agora parecia contaminado pela invasão de privacidade que sofri. Como poderia voltar a me sentir segura ali? Existe a possibilidade de não voltar para o mesmo apartamento? Perguntei hesitantemente. Claro, respondeu Antônio compreensivo. Podemos ajudar com isso também. Na verdade, considerando a natureza do caso e sua colaboração fundamental, o programa de proteção à vítima pode oferecer assistência para a realocação. Agradeci com um aceno, incapaz de formular palavras diante da avalanche de emoções que me dominava. Os 3 homens pareceram entender, respeitando meu silêncio, enquanto recolhiam os documentos. Antes de saírem, o promotor acrescentou: uma última coisa, senhora Medeiros. Dadas as circunstâncias excepcionais e as evidências de conspiração, iniciei os procedimentos para anular qualquer direito de Jonas sobre seus filhos. A guarda já era sua. Mas isso garantirá que ele perca definitivamente o poder familiar, mesmo após cumprir eventual pena. Aquela informação trouxe um conforto inesperado. Pelo menos as crianças estariam legalmente protegidas dele, independentemente do que acontecesse. Após a saída deles, permaneci sentada na beirada da cama por longos minutos, tentando reorganizar meus pensamentos. Quando finalmente encontrei forças para me levantar e voltar à sala, encontrei Denise sentada sozinha no sofá, as crianças aparentemente entretidas em outro cômodo. Acabei de colocá-los para assistir um filme no quarto, explicou ela, seu rosto demonstrando preocupação. O que aconteceu? Você está pálida. Sentei-me ao seu lado e, em voz baixa, compartilhei todas as revelações chocantes. A rede de fraudes de seguros, as outras vítimas, a frieza calculista de Jonas, a captura do mercenário contratado. Meu Deus, murmurou Denise levando a mão à boca. É tão monstruoso. Como alguém pode se transformar nisso? Talvez ele sempre tenha sido assim, respondi. Uma nova clareza surgindo em minha mente. Talvez eu só não quisesse ver. Lembrei-me de pequenos incidentes ao longo do casamento. Jonas insistindo para que amigos em dificuldades financeiras fizessem seguros para proteger a família. Seu interesse desproporcional quando soube de mortes súbitas de conhecidos. A facilidade com que manipulava pessoas para obter o que queria. Os sinais estavam lá, continuei. Eu só não sabia interpretá-los corretamente. Denise apertou minha mão. Não se culpe por isso. Sociopatas são especialistas em disfarçar sua verdadeira natureza. E você fez o que importava. Protegeu a si mesma e seus filhos quando seu instinto finalmente soou o alarme. Naquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem. Era Luciana. Clarice recebeu alta hoje. Ainda precisará de acompanhamento, mas está fora de perigo. Pergunta quando pode ver você. Um sorriso genuíno surgiu em meu rosto pela primeira vez em dias. Pelo menos uma boa notícia em meio a tanto horror. Vamos poder voltar para casa em breve, anunciei para Denise. Bem, não para o mesmo apartamento? Não consigo imaginar viver lá depois de tudo isso. Vai morar comigo até encontrar um novo lugar, declarou ela, sem deixar espaço para argumentação. Tenho aquele quarto de hóspedes que raramente uso, e as crianças podem ficar na sala por um tempo. A oferta me comoveu profundamente.
Em meio a toda a escuridão revelada, a amizade incondicional de Denise brilhava como um farol de esperança. Obrigada, sussurrei, abraçando-a, por tudo. Na manhã seguinte, recebemos autorização para deixar o esconderijo. Um comboio policial nos escoltaria de volta a Campinas, onde ficaríamos temporariamente em um hotel antes de nos mudarmos para o apartamento de Denise. Enquanto arrumava nossas poucas coisas, recebi outra ligação de Antônio. Achei que gostaria de saber, disse ele após os cumprimentos iniciais. Jonas formalizou sua delação premiada. Em troca de redução de pena, entregou todos os detalhes da operação, incluindo nomes de outras pessoas envolvidas que nem sabíamos. O esquema está completamente desmantelado. Quanto tempo ele vai ficar preso? Mesmo com a redução, estamos falando de pelo menos 15 anos. E sobre Teresa, ele fez uma pausa significativa. Seu estado piorou durante a noite. Sofreu um AVC, provavelmente relacionado aos ferimentos da queda. Está em coma induzido. Não soube como reagir a essa informação. Parte de mim sentia que era uma justiça poética. A mulher que planejou envenenar tantas pessoas, incluindo a própria nora, agora lutava pela vida em um hospital. Outra parte lamentava a tragédia humana em sua totalidade. Uma família destroçada pela ganância, pelo ódio, pela sede de controle. E o dinheiro do meu seguro? Perguntei, lembrando-me subitamente. Jonas ainda é o beneficiário. Não mais, respondeu Antônio. Na verdade, o juiz já emitiu uma ordem invalidando qualquer direito dele sobre seus bens ou seguros, dada a tentativa de assassinato. Recomendo que atualize sua apólice assim que possível. Prometi que o faria, agradecendo mais uma vez por toda a ajuda. Quando finalmente deixamos a casa de segurança, o sol brilhava intensamente, como se celebrasse nossa liberdade recém-conquistada. No banco traseiro do carro policial, Miguel e Luísa cantarolavam animados, ansiosos para voltarem à normalidade de suas vidas infantis. Mamãe, podemos visitar a tia Clarice hoje? Perguntou Luísa, demonstrando aquela sensibilidade que sempre me surpreendia. Claro que sim, querida. Ela está melhor e vai adorar ver vocês. Durante o trajeto de volta a Campinas, fiquei observando a sua paisagem passar pela janela, refletindo sobre o quão frágil e preciosa é a vida. Em questão de dias, tudo que eu considerava estável havia sido virado de cabeça para baixo. Pessoas que um dia pensei conhecer intimamente revelaram-se monstros disfarçados. E, no entanto, ali estava eu, sobrevivente, mais forte, mais sábia. Ao entrarmos na cidade, passei em frente ao Hospital Santa Clara, onde trabalhava. Em breve, retomaria minha rotina ali, cuidando de pacientes, salvando vidas. A ironia não me escapou. Eu, que dedicava minha vida profissional a curar pessoas, quase havia sido morta por aqueles que deveriam me proteger. Nosso primeiro destino foi o hospital particular, onde Clarice estava internada. Encontramos-a sentada na cama, folheando uma revista com aparência surpreendentemente recuperada, embora ainda um pouco pálida. Seu rosto se iluminou ao nos ver. "Meu Deus, que saudade!" exclamou ela, abrindo os braços para as crianças que correram para abraçá-la. "Meus pequenos detetives, vocês cuidaram bem da mamãe durante essa aventura maluca?" Miguel começou a narrar empolgadamente nossa viagem secreta para a casa de férias, enquanto Luísa apenas sorria, agarrada à mão de Clarice, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Observando aquela cena, senti uma onda de gratidão avassaladora. Clarice havia sobrevivido. Meus filhos estavam seguros. Os responsáveis pagariam por seus crimes. E eu tinha ganhado uma segunda chance. "Obrigada por não morrer", disse para Clarice quando as crianças finalmente se acalmaram, minha voz embargada pela emoção. Ela apertou minha mão. "Obrigada por salvar minha vida. Os médicos disseram que se você não tivesse agido tão rapidamente, induzindo os Baynor o vômito..." Deixou a frase incompleta, mas o sentido estava claro. Meus anos de treinamento como enfermeira, somados à intuição que me impediu de comer o bolo, haviam salvado não apenas minha vida, mas também a dela. "Quando você vai poder voltar para casa?" perguntou Denise, que até então observava silenciosamente nosso reencontro. "Amanhã, se tudo correr bem", respondeu Clarice, animada. "Mas o médico disse que precisarei de acompanhamento por algumas semanas."
Meu sistema neurológico ainda está se recuperando dos efeitos da toxina. Vou te ajudar com isso, prometi imediatamente. É o mínimo que posso fazer. Clarice balançou a cabeça sorrindo. Você já fez o máximo. Salvou minha vida. Agora precisa cuidar de si mesma e dessas crianças maravilhosas. Naquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem de Antônio. Augusto Pereira acaba de ser capturado na fronteira com o Paraguai. O cerco está fechado. Você está segura agora. Li a mensagem em voz alta, incapaz de conter o alívio que sentia. Era como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Acabou mesmo? Perguntou Denise, seu tom revelando que ela quase não acreditava. Parece que sim, respondi, ainda processando a magnitude daquilo tudo. Clarice ergueu sua garrafa de água em um brinde improvisado. A sobrevivência e a novos começos. Erguemos nossas garrafas e copos de plástico, repetindo suas palavras. Era um momento simples, em um quarto de hospital, comemorando com utensílios descartáveis. E, no entanto, senti como se fosse o mais significativo brinde da minha vida. Nas semanas que se seguiram, reconstruímos nossas vidas aos poucos. Encontrei um novo apartamento em um bairro tranquilo, não muito longe da escola das crianças. Voltei ao trabalho no hospital, onde fui recebida com abraços calorosos e apoio incondicional dos colegas. Clarice se recuperou completamente e voltou a lecionar, embora agora dedicasse parte de seu tempo a um grupo de apoio para vítimas de violência doméstica. Quanto a Jonas e Teresa, seus destinos seguiram caminhos diferentes. Jonas foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e fraudes diversas, mesmo com os benefícios da delação premiada. Teresa nunca saiu do coma, falecendo 3 meses após ser hospitalizada, sem jamais responder por seus crimes perante a justiça. Embora, de certa forma, tenha encontrado sua própria forma de punição. O dinheiro do seguro, que havia sido o motivo de tudo, acabou sendo investido em um fundo para a educação de Miguel e Luísa. De certa forma, era uma forma de transformar algo que quase causou nossa destruição em um alicerce para nosso futuro. E eu aprendi a confiar novamente em meus instintos, a valorizar cada momento com aqueles que realmente importam e a reconhecer que, às vezes, o perigo mais mortal pode se esconder por trás de um sorriso familiar e de um bolo aparentemente inocente. A vida segue, mais preciosa do que nunca, especialmente quando se tem a chance de uma segunda oportunidade. Quando olho para trás e revivo cada momento dessa história que acabei de compartilhar com vocês, ainda sinto um arrepio percorrer minha espinha. Nunca imaginei que um simples bolo deixado na minha porta se transformaria no estopim para revelar uma rede criminosa de fraudes e assassinatos. Muito menos que as pessoas por trás disso seriam meu ex-marido e minha ex-sogra. O que começou como um dia comum na vida de uma enfermeira e mãe solo, rapidamente se transformou em um pesadelo real, quando minha vizinha e amiga Clarice provou daquele bolo envenenado que era destinado a mim. Ainda agradeço todos os dias por meu instinto ter me alertado, por aquela voz interior que me fez desconfiar daquele presente aparentemente inocente, com um bilhete exagerado e meloso demais para vir de alguém que realmente me conhecia. A luta pela sobrevivência de Clarice na UTI, a descoberta gradual da conspiração, a fuga desesperada com meus filhos para um local seguro, cada momento dessa jornada ficará para sempre gravado na minha memória. O medo constante, a sensação de vulnerabilidade, a dúvida sobre quem poderia confiar, são sentimentos que ninguém deveria experimentar. A revelação de que Jonas não era apenas um ex-marido vingativo, mas parte de uma organização criminosa especializada em fraudar seguros, eliminando pessoas inocentes, foi talvez o golpe mais duro. Como foi possível que eu tenha compartilhado 10 anos da minha vida, criado filhos e construído sonhos ao lado de alguém capaz de planejar friamente minha morte? Como não percebi os sinais de sua verdadeira natureza? Hoje entendo que sociopatas como ele são mestres na arte do disfarce. Escondem-se atrás de sorrisos, gestos aparentemente afetuosos e preocupações falsas, enquanto manipulam todos ao seu redor.
O controle que ele tentava exercer sobre mim durante nosso casamento não era amor ou proteção, era possessão. Era a necessidade de me manter sob seu domínio. Teresa, sua mãe, foi a cúmplice perfeita. Aquela senhora de aparência inofensiva, sempre crítica às minhas escolhas como mãe, escondia conhecimentos sombrios sobre plantas venenosas e não hesitou em usá-los para tentar me eliminar. Seu plano meticuloso incluiu até mesmo um bilhete com tinta invisível que só aparecia com calor, uma mensagem macabra de despedida que jamais chegaria a ser vista se tudo tivesse ocorrido como eles planejaram. O que eles não contavam era com minha desconfiança instintiva, com a visita inesperada de Clarice e com a eficiência da equipe de investigação liderada pelo investigador Antônio. Se não fosse por essa combinação de fatores, provavelmente eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Meus filhos teriam perdido a mãe, Jonas teria recebido os 3 milhões do seguro e ninguém jamais saberia a verdade por trás da minha morte súbita. Clarice, minha querida vizinha professora, acabou sendo involuntariamente a heroína dessa história. Seu envenenamento acidental desmascarou toda a trama. Felizmente, ela sobreviveu, recuperou-se completamente e agora dedica parte de seu tempo a ajudar outras vítimas de violência. Nossa amizade se fortaleceu através dessa experiência traumática que compartilhamos. Denise, minha amiga farmacêutica, também merece meu eterno agradecimento. Sem hesitar, largou sua própria vida para nos acompanhar no esconderijo, ajudando a cuidar das crianças enquanto eu tentava processar tudo o que estava acontecendo. É nesses momentos extremos que descobrimos quem realmente se importa conosco. Jonas cumpre agora sua pena de 18 anos, isolado do mundo exterior e dos filhos que ele estava disposto a tornar órfãos por dinheiro e controle. Teresa nunca chegou a enfrentar a justiça dos homens, falecendo em coma após sofrer um AVC. Talvez a natureza tenha cobrado sua própria forma de justiça. Os outros membros da organização criminosa foram todos capturados, incluindo o misterioso professor que liderava o esquema. Paulo Monteiro, o mercenário contratado para terminar o serviço caso o envenenamento falhasse, também está atrás das grades, incapaz de causar mais danos. Hoje, 2 anos após aquela tarde fatídica, vivemos em um novo lar, em um bairro tranquilo, reconstruindo nossas vidas passo a passo. O dinheiro do seguro, motivo de toda essa trama macabra, agora está seguramente investido na educação e no futuro de Miguel e Luísa, que felizmente eram jovens demais para compreender completamente o horror que quase nos destruiu. Retomei meu trabalho como enfermeira no Hospital Santa Clara, agora com uma nova perspectiva sobre a fragilidade da vida e a importância de cada momento que temos com aqueles que amamos verdadeiramente. Cada paciente que atendo me lembra do milagre que é estar viva, poder abraçar meus filhos todas as noites e ver o sol nascer a cada manhã. Esta história, que compartilho com vocês no canal Vingança do Dia, não é apenas sobre traição, ganância e maldade. É também sobre sobrevivência, intuição feminina e a força que descobrimos em nós mesmos quando enfrentamos o impensável. É sobre aprender a confiar em nossos instintos mesmo quando tudo parece normal na superfície. É sobre reconhecer que às vezes o perigo não vem de estranhos nas ruas escuras, mas de sorrisos familiares dentro de nossos próprios círculos de confiança. Se você tomou o seu tempo para acompanhar meu relato até aqui, peço que reflita. Existem sinais em seus relacionamentos que você está ignorando? Há comportamentos controladores que você normaliza? Sua intuição tem tentado lhe dizer algo que sua mente racional se recusa a aceitar? Esta experiência me ensinou que devemos sempre ouvir aquela voz interior, aquele instinto primitivo de autopreservação que todos possuímos. Foi ele que me salvou quando decidi não comer aquele bolo aparentemente inocente. Gostaria muito de saber o que você achou dessa história. Acreditaria em seu instinto como eu acreditei? Teria percebido os sinais de perigo? Conhece alguém que passou por situação semelhante? Sua opinião e experiência são importantes para mim e para todos que acompanham o canal Vingança do Dia. Não se esqueça de deixar seu comentário logo abaixo. Cada palavra sua nos ajuda a criar uma comunidade mais forte e consciente.
Dê seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história e talvez salvar suas próprias vidas ao aprender a confiar em seus instintos. Se você ainda não é inscrito no canal Vingança do Dia, este é o momento perfeito para clicar no botão vermelho e ativar o sininho das notificações. Temos novas histórias reais e impactantes todos os dias. Experiências que podem parecer inacreditáveis, mas que aconteceram com pessoas comuns como eu e você. Produzir conteúdo de qualidade como este exige muito trabalho, pesquisa e dedicação. Se esta história tocou você de alguma forma, considere nos apoiar através do botão Valeu Demais, que aparece abaixo do vídeo. Sua contribuição, mesmo que pequena, nos ajuda a cobrir os custos de produção e possibilita que continuemos trazendo histórias impactantes diariamente. É graças ao seu apoio que podemos manter este canal funcionando e alcançar cada vez mais pessoas com mensagens que podem literalmente salvar vidas. Agradeço imensamente por você ter acompanhado minha jornada até aqui. Nunca imaginei que um dia estaria compartilhando essa experiência traumática com milhares de pessoas. Mas se meu relato puder ajudar, mesmo que seja uma única pessoa a reconhecer sinais de perigo em sua vida, todo esse sofrimento terá valido a pena. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia. Lembre-se sempre, confie em seu instinto. Ele pode ser mais sábio do que você imagina.